Sabia se cada um de nós desse a devida importância ao nosso sono, teríamos um dia mais produtivo e melhor qualidade de vida? Olá! É a tua primeira vez no canal? Eu sou Yanina Writer, autora deste canal de transformação, pensamento positivo e de muito conhecimento. Sabias que quem perde o sono perde anos de vida ou envelhece mais cedo? E quem perde o sono corre risco de ter doenças cardiovasculares e ainda por cima altera completamente o seu dia? Veja a reportagem a seguir. Até já! A qualidade do sono influencia sobremaneira na saúde humana. Descansar convenientemente é indispensável para repor as energias e garantir que o organismo funcione adequadamente. Eu acredito que em algum momento da nossa vida, cada um de nós passa por uma insônia. Porque nós temos muitas situações que favorecem que tenhamos dificuldade no sono. Má gestão dos nossos problemas, dificuldade em gerir os mesmos problemas. Na situação atual, duvido muito que tenha alguém que consiga apanhar um sono, ter um sono de qualidade. É muito stress, é ente querido que faleceu, é um vizinho que, por exemplo, teve determinada doença, aquele medo, aquele terror que pode acontecer comigo, pode acontecer com algum familiar, acaba perturbando e alterando a nossa qualidade do sono. Uma noite mal dormida, além de favorecer o envelhecimento precoce, porque o nosso organismo precisa de regenerar, precisa daquele descansar, entre aspas, para poder produzir novas células. Também diz-se que as pessoas que dormem menos engordam mais, porque existe uma substância que é produzida durante o sono que favorece a saciedade. Ou seja, se esta substância não é produzida de forma devida, não vamos ter esta saciedade como tal. A pessoa vai passar a maior parte do tempo a comer sem ter aquele determinado limite. Outra parte também favorece doenças cardiovasculares. As pessoas que dormem menos têm mais probabilidade de ter doenças cardiovasculares, tanto a hipertensão assim como outras doenças. Yanina Baduro diz que existem 3 grupos de razões que podem provocar a insônia. Tanto doenças neurológicas, por exemplo, o AVC, a doença de Parkinson, doenças pulmonares, por exemplo, um paciente asmático que com frequência tem dificuldade respiratória, principalmente durante o sono, alguém que tem outros problemas também pulmonares, quem sofre de uma insuficiência cardíaca também acaba acoplando esta dificuldade de respirar. Para pessoas, por exemplo, que têm patologias psiquiátricas, tanto pelo uso de medicamentos, assim como a própria patologia psiquiátrica, pode também cursar com insônia. O outro grupo são os sintomas, por exemplo, a dor. Ninguém consegue adormecer tendo alguma dor, ninguém consegue adormecer com alguma dificuldade respiratória, como eu disse nas doenças, assim como o roncar, ou ressonar. Por exemplo, se o parceiro ou o acompanhante de cama ronca ou ressona, o que vai acontecer? O acompanhante ao lado vai ter esta dificuldade também em apanhar o sono. E o outro aspecto são outros fatores ou medicamentos. Existe uma lista enorme de medicamentos que podem precipitar a dificuldade ou cursar na insônia. Dos mais usuários, por exemplo, os hipertensos, ou tem uma doença cardíaca, usam os diuréticos, que têm a tendência sempre de urinar, e principalmente no período da noite. Então vai ter interrupção do sono ao acordar para poder urinar. Assim como medicamentos também do fórum psiquiátrico tem a mesma tendência. O consumo de alguns estimulantes, por exemplo a cafeína, não me refiro apenas do café, mas não só o café, mas também existem outros produtos que contêm café. Por exemplo, o cacau, o chocolate, alguns energéticos como o Red Bull. Não passar 3 chávenas de café e também não depois das 12 horas. É o ideal. Nem só o café, assim como os outros alimentos, ou assim como refrigerante, Coca-Cola, não passarmos acima de 12 horas. O outro aspecto que acabei não frisando é o cigarro. O ideal é, antes do horário de adormecer, pelo menos 2 horas antes, não fumar.
Eis a importância também de começarem as pessoas que têm o vício do tabaco, pensarem em deixar, porque além das outras consequências, também pode alterar na qualidade do seu sono. A insônia pode ser classificada em 2 grupos, a de curto prazo e a crônica. A de curto prazo é aquela insônia que dura dias, semanas, não passa 3 meses, e a crônica acima de 3 meses. Mas o que acontece na insônia de curto prazo? Na insônia de curto prazo são causas identificáveis, ou seja, são alguns fatores como os estimulantes, má gestão do sono, que depois é de explicar como devemos fazer a gestão do sono, assim como algum fator precipitante dentro de casa, alguma discussão, algum stress, porque perdeu o emprego. Então, existem vários fatores que é crucial identificarmos no consultório médico, porque se não retirarmos estes fatores, não estaremos a fazer nada. E no curto prazo, não necessariamente que tenhamos que logo acoplar alguma medicação. O simples fato de retirarmos estes fatores precipitantes melhora o sono. Já crônico pode ser aqueles casos que não conseguimos identificar ou não procuramos estes fatores precipitantes e mantém durante o período de 3 meses, ou não explicamos, ou o paciente também não percebeu como fazer esta gestão do sono e vai permanecer por mais de 3 meses. Outro aspecto importante na crônica está relacionado com o trabalho, a característica do trabalho. Por exemplo, o enfermeiro, o médico que trabalha em turnos vai ter o ciclo do sono todo praticamente desorganizado e vai ter dificuldade no sono. Não que todos tenham esta dificuldade, mas a maior parte. Os polícias, por exemplo, que trabalham em turnos, podem apresentar como consequência esta dificuldade no sono. Logo, a priori, que identifica que tem insônia e por outras razões não consegue por si só em 1 ou 2 semanas poder resolver, ou logo a princípio, porque não dormir tem que constituir uma preocupação para todos nós, porque vai diminuir a qualidade do nosso dia. Vamos ter um dia não produtivo, vai alterar a nossa concentração, a produtividade, vai alterar, porque uma noite mal dormida vai alterar praticamente todo o nosso dia, a qualidade do nosso dia, a produtividade, a memória, a atenção, a concentração. Vamos passar praticamente o dia sonolentos. Então, tem que constituir uma preocupação se fica 1 ou 2 dias de procurar alguma ajuda. Porque muitos de nós, alguns podem até identificar estes fatores precipitantes, outros não sabem. E outros nem acreditam que constitui problema ou a causa da insônia. Não existe um número certo de horas que se deve dormir para que se possa ter uma boa noite de sono. Contudo, especialistas aconselham que se durma 7 a 8 horas. A maior parte das literaturas referenciam que depende de indivíduo para indivíduo, mas em vários estudos eles colocaram como se fosse um intervalo, que é de 7 a 8 horas. Há quem, por exemplo, pode sentir-se mais descansado dormindo 6 horas, 7, mas pelo menos no mínimo é aconselhado pelo menos 7 horas de tempo. O ideal é sempre nós organizarmos o nosso ciclo do sono. O nosso ciclo do sono é igual a um relógio, ter sempre um horário fixo para dormir e um horário fixo para acordar. E quando alteramos este ciclo, aí já começamos com os transtornos do sono. Problemas pessoais podem igualmente gerar graves problemas de sono, mas existem também alguns estimulantes como o café e outros produtos com cafeína que atrapalham de certa forma quando o assunto é ter uma boa noite de sono. Assim sendo, devemos ter especial atenção à higiene do sono. Higiene são práticas diárias que devemos usar tanto antes de adormecer, assim como no ambiente da cama. E como é que começa? Primeiro começa no ambiente do quarto. No ambiente do quarto tem 3 características importantes que nós devemos levar em conta. Primeiro é a luz, o ruído e a temperatura. Se um destes 3 não estiver adequado, vamos ter dificuldades também a adormecer, mesmo que não tenha uma insônia, por exemplo, crônica. Isto por quê? Porque a temperatura orienta-se que tenha que ser pelo menos 4 a 5 graus inferior da temperatura ambiente. É difícil para quem não tem ar-condicionado, mas deixando mais arejado já facilita. O outro aspecto é em relação à iluminação. Nós conseguimos adormecer, ter melhor qualidade de sono quando está a luz apagada. Por quê? Porque é neste período onde se produz uma substância ou um hormônio do sono,
que vai estimular o sono. Quando temos a luz acesa, levamos mais tempo para poder adormecer. O outro aspecto é relacionado à atividade física. Praticar atividade física pelo menos 6 horas antes de adormecer. Alguns dizem, praticando atividade física estimula de forma direta o sono. Não. É um fator estimulante. Quando nós praticamos atividade física, nós ficamos mais alertas. Então, leva algum tempo para nós conseguirmos sentir aquele cansaço e vontade em adormecer. Foi incrível, não foi? Muita, mas muita informação. E que tal começarmos a colocar tudo que foi o aprendizado sobre o sono em prática? Comece hoje. Será difícil porque cada um tem uma rotina totalmente diferente, mas não impossível. Gostaria de saber mais sobre o sono, sobre a higiene do sono, as boas práticas para ter um sono de boa qualidade, de boa quantidade. Convido-vos para clicar no link aqui na descrição de um vídeo que fala melhor sobre a qualidade, sobre a quantidade do sono, qual é a sua importância, e não vais querer perder anos de vida e não colocando em prática. E se é a tua primeira vez no canal, subscreva-te, coloca os comentários, coloca o like, não vais querer perder os próximos temas porque serão incríveis. Conto com você no próximo vídeo.